Devemos atentar aos conselhos de Deus, os conselhos que Ele nos dá através de pregações, através de devocionais, através de contato com outros cristãos e várias outras formas, através da leitura da palavra, de ouvir uma canção e aquilo nos desafiar. Nós devemos, de fato, entender a ação de Deus através de tudo que nos cerca. A Bíblia nos mostra em Provérbios como nós devemos, de fato, ser sábios. E aqui no livro de Provérbios, nós estamos observando que a sabedoria está como se fosse uma pessoa, clamando às ruas, e mostrando que as pessoas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, rejeita a sabedoria. E nós vamos meditar um pouco sobre a resposta da sabedoria em relação àqueles que não escutam a voz dela. A Bíblia nos diz o seguinte: Mas porque clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Provérbios capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 27. Aqui nós percebemos como a sabedoria, escrita aqui e descrita por Salomão, inspirado por Deus, mostra e demonstra a maneira que nós devemos, de fato, não nos portar. Perceba como ele descreve aqui a atitude daqueles que negam a sabedoria. O que é que acontece? Qual é a consequência de quem nega a sabedoria de Deus? E a resposta da própria sabedoria. Perceba, verá desventura, como é descrito no versículo 26. A sabedoria diz: Eu me rirei na vossa desventura. Ou seja, haverá situações ruins na vida daqueles que não escutam a sabedoria, daqueles que não agem com sabedoria. Além disso, haverá terror para estes também. A segunda parte do versículo 26 nos diz: E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Haverá terror para aqueles que não escutam, não buscam a sabedoria de Deus. Além disso, ainda há, como é descrito no versículo 27, perdição. A linguagem aqui é como se fosse algo caótico. A vida daquele que não tem sabedoria é caótica. Ele não consegue lidar com as situações ao seu redor. Ele não consegue, de fato, ver a presença e nem temer a Deus. Aqui nós percebemos, em vindo a vossa perdição como redemoinho, como algo que vem de maneira a destruir as coisas. Haverá perdição para quem não dá voz à sabedoria. E a parte final do versículo ainda diz: Quando vos chegar o aperto e a angústia, haverá aperto para os que não buscam, para os que não têm sabedoria. Fato é que há angústia para os que têm sabedoria também. Mas imagine a situação daqueles que têm sabedoria. Imagine a situação daqueles que dão voz a Deus, que temem a Deus, que escutam a voz do Senhor, que leem a Bíblia, que oram, que se entregam ao Senhor, que vivem a palavra. Estes, de fato, eles podem sofrer e vão sofrer, porque o mundo ainda é pecaminoso, ele ainda é pecador, mas será algo muito diferente daquele que é zombador, daquele que é escarnecedor, daquele que não tem sabedoria alguma. É muito diferente. Este que não tem sabedoria alguma, este que é nécio, este que é tolo, este que é louco, ele vai sofrer muito mais. E isso em relação a Deus, muito mais, pois ele está distante do Senhor, ele não quer a Deus, ele não quer buscar a Deus. Ele está distante. Mas aquele que busca de fato ao Senhor, ele pode sofrer, mas a sua vida está firme no Senhor. Ele está com Deus. E as decisões dele serão mais sábias, porque ele sabe a vontade do Senhor através da palavra. Ele tem comunhão com o Senhor através da oração e através da Bíblia. Ele de fato é um crente e um cristão sadio, porque ele vive a verdade do Evangelho. Ele peca, mas ele pede perdão ao Senhor, ele se restaura diante do Senhor, pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Essa é a visão do sábio bíblico cristão que teme ao Senhor.
A visão daquele que não teme ao Senhor é isso: terror, desventura, perdição, aperto, angústia. Não deve ser o que nós queremos para as nossas vidas, com certeza. Mas se nós plantarmos tolice, se nós plantarmos loucura, se nós plantarmos ódio a Deus e ao seu conhecimento, nós vamos colher tudo isso e muito mais. Mas se nós plantarmos temor ao Senhor, comunhão com Deus, desejo de querer mais ao Senhor, nós colheremos mais frutos espirituais diante de Deus. Assim nós devemos buscar viver em sabedoria e em comunhão com o Senhor. Que Deus te abençoe.